Oi, gente! Vim para esse bate-papo com vocês um pouquinho, conversar um pouquinho sobre como que tá a minha vida e as coisas por aqui para vocês entenderem por que eu dei uma sumida. Para quem não me conhece, eu sou a Karine, sou taróloga e mentora espiritual aqui na internet, atendo pessoas no mundo todo. E eu tava numa fase de catarse, gente. Eu tava numa fase onde eu não tava me sentindo útil, mesmo tendo tantos comentários falando que, ai, tu é muito boa, tu acertou tudo, tu é maravilhosa, não sei o quê. Porque elogios não vangloriam uma pessoa em nada. A gente precisa se sentir útil, né? Mesmo com tantos comentários positivos, não tava me sentindo útil totalmente. E aí eu voltei pro Uber, né? Não só para ajudar as pessoas virtualmente, como eu faço aqui no perfil, mas também para ajudar as pessoas cara a cara, sabe? Presencialmente. E assim, gente, eu precisava desse contato humano, conversar com pessoas, ver gente, né? Porque aqui na internet vocês me veem, mas eu não vejo vocês, né? Então a gente não tem aquela conversa, a não ser que tu venha para um atendimento particular, a gente não tem aquele contato, aquela conversa, e mesmo assim o atendimento particular é pelo telefone. Então eu precisava desse contato humano, né? Como eu vi uma frase essa semana, tu já despertou do teu despertar? Que quando a gente desperta a consciência, a gente se isola do mundo e a gente quer ficar recluso, sozinho, né? E despertar do despertar é justamente tu voltar a viver a vida, só que voltar a viver a vida com aquele contato com as pessoas, aquele contato humano. E foi exatamente isso que eu fiz, né? Voltei a viver a vida com esse contato humano. Vou continuar postando as leituras aqui? Vou continuar, só que não com tanta frequência. Eu já tinha diminuído a frequência porque eu precisava me encontrar novamente, eu precisava entender alguns processos, e agora sim eu entendi esses processos e vou voltar sim com as leituras para signos, mas não numa frequência tão constante. Mas eu quero trazer para vocês também histórias que eu tô ouvindo no Uber, porque é muito interessante, sabe? Eu vejo muitos motoristas, eles reclamando que o Uber é ruim, que as corridas são ruins. Mas, gente, quando tu faz o que tu faz com propósito, mesmo que aquilo não seja o teu propósito, porque eu entendi uma coisa. Não importa o que eu vou fazer, no que eu vou trabalhar. O que importa é eu realizar minha missão. E no Uber, com esse contato direto com as pessoas, eu acabo dando a mentoria para elas também. Então é muito legal essa troca, sabe? E muitas das pessoas que eu pego também começam a me seguir aqui nas redes sociais e essa troca é muito legal, né? Não por seguidores, mas porque tu vê que tu realmente fez diferença na vida daquela pessoa. Principalmente de madrugada. Como eu escuto, gente? Porque assim, os motoristas, eles querem trabalhar durante o dia. Mas de madrugada é muito raro tu ver motorista de Uber na rua. Então, a maioria das corridas, as pessoas estão a 5 quilômetros de mim. E eu vou buscar. E os motoristas, eles cancelam a corrida, porque tá muito longe. E na cabeça deles não compensa. Só que se olhar o valor da corrida com a distância do passageiro e o que o passageiro vai rodar, cara, não faz diferença nenhuma se o passageiro tivesse a 300 metros de mim e fosse andar 5 quilômetros. Entende? Então, fazer a diferença é muito importante. E quando a gente entende esse movimento, a nossa vida começa a fluir de uma forma muito mais natural, que é o que está acontecendo na minha vida. Tudo tá fluindo de uma forma mais natural, lento, mas natural. E eu tô gostando muito dessa experiência e as histórias que vêm. E eu vou contar para vocês essas histórias, porque são histórias que são inspiradoras e são histórias que, de uma forma ou de outra, pode te ajudar de alguma forma, né? Assim como me ajuda também a ter vários momentos de reflexão na minha vida, pode te ajudar também. E são histórias muito legais. Vai fazer um mês agora que eu voltei pro Uber e eu tô com isso no meu coração desde a primeira história que eu escutei, sabe? E teve um fato também que aconteceu, porque assim, não é sobre a ferramenta, o tarô ou o carro, mas é sobre a visão, é sobre o conselho, é sobre a ajuda, é sobre, né, o auxiliar o próximo, o servir, é tu estar disponível
para aquela pessoa que precisa tanto de ti. Como, por exemplo, passageiro com carrinho de rancho em supermercado que ninguém quer pegar, porque ninguém quer descer do carro, ninguém quer ajudar. E eu já fui essa passageira que precisei de um Uber e eu tava com 5 sacolinhas e um bebê no colo. E o cara parou na minha frente e cancelou minha corrida. Então é sobre isso. Então eu tenho o maior prazer em descer do carro, ajudar com as compras e tal. E esses vídeos do Uber eu vou começar a marcar a localização da cidade para vocês entender na minha região aqui como que funciona. E tá sendo muito gratificante essa experiência, porque eu já fiz Uber uma vez e não foi assim, né? Não foi nada parecido com isso. Eu não conseguia ver dinheiro, porque eu saía somente pelo dinheiro. Eu saía correndo atrás de dinheiro e agora eu não saio correndo atrás de dinheiro, né? Eu saio para servir as pessoas, para ser útil, eu saio para ajudar. Então isso é transformador. Isso realmente transforma quem tu é, o que tu faz, porque daí tu faz com propósito, então tu faz bem feito, e transforma a vida do outro, porque o outro tá recebendo um carinho, um colo, um afeto que geralmente a pessoa não recebe. Que nem teve uma menina ontem que entrou no meu carro e eu perguntei para ela, né, o endereço, se estava certinho, e eu perguntei pra ela assim, tá boa a temperatura, tá bom o volume do rádio? E ela ficou me olhando assim, eu disse, tu não tá acostumada com essas perguntas? E ela não, né? E ela tava com uma sacola pesada, e aí eu disse assim, tu quer ajuda? Tu quer que eu te ajude? E ela, não, moça, não precisa, mas ela toda sem graça. E tu percebe que a pessoa tá tão acostumada a sofrer sozinho, a pessoa tá tão acostumada a não ter ajuda de ninguém, que quando tu oferece ajuda pra pessoa, a pessoa se sente incomodada, porque acha que tá te incomodando. Então é sobre isso, sabe? Então, claro que nas histórias eu não vou citar nomes, eu não vou falar endereços, nem nada disso, mas são histórias muito legais de reflexão mesmo. E teve uma história em especial que foi como o meu trabalho no tarô, que eu tive uma visão da pessoa e aí eu falei umas coisas para ela, eu fiz uma única pergunta para ela e ela desabou, sabe? Então, assim, ela se emocionou bastante, ela disse realmente, né? Eu vou fazer esse vídeo falando dessa história para vocês, vai ser o primeiro vídeo, a primeira história que eu vou postar aqui. Eu até vou fazer ele em seguida já para postar para vocês. Então, provavelmente vai ser o vídeo depois desse aqui. Então, fica aí e acompanha, sabe? Se tu tá chegando aqui agora, seja bem-vindo. Eu faço leituras de tarô, coloco aqui no perfil. E agora eu vou trazer também esses conteúdos de histórias dos passageiros. Assim, não a história do passageiro, mas o que acontece ali no momento da corrida, que é muito, muito, muito inspirador, sabe? Que nem essa menina. Essa menina, ela tava com uma sacola muito pesada e ela não quis ajuda, porque ela não tá acostumada que um motorista de Uber pergunte para ela se ela quer ajuda ou não, sabe? Porque eles não oferecem ajuda. Eles estão ali exclusivamente pelo dinheiro, eles escolhem aquela corrida se estão pagando mais de R$ 2 o quilômetro. Não pensando que existe uma pessoa que está chamando um carro, que precisa ir para casa. E muitas vezes está com filho, na chuva, está com uma sacola pesada, precisa de um amparo, precisa de uma ajuda. E o mínimo e pequeno cuidado que a gente tem com o outro, não para receber algo em troca, mas para a gente se sentir satisfeito em ver aquela pessoa ser cuidada. Porque a vida é tão corrida, o nosso dia a dia é tão corrido, que muitas vezes, sabe, eu vou falar como mulher, tá? A minha vida, ela é tão corrida muitas vezes, que às vezes tudo que eu queria era um abraço, era um colo, era um eu tô aqui, vai dar tudo certo. Ou um eu te ajudo, sabe? E essas pessoas, elas não recebem isso. E é isso que é mais triste. Então, tu estar ali, fazer a diferença na vida do outro, a ponto do outro dizer, nossa, que corrida sensacional, era curta, mas que sensacional foi te encontrar, e que bom que era tu que estava atrás do volante esperando a minha corrida, e que bom que tu veio, porque assim eu pude chegar no meu destino em segurança. E muitas vezes é 1, 2, 3 horas da manhã, e ninguém queria levar aquela pessoa, mas eu tava lá. E aquela pessoa chegou em casa. Então isso é muito gratificante. É mais gratificante do que o dinheiro que eu